texto de F.B. Hall, chamado Soberania e Responsabilidade. Ele começa dizendo assim, que Deus é soberano e que o homem, embora caído, é uma criatura responsável, são dois fatores que estão bem claros nas Escrituras. É quando estudamos estes dois fatos, em suas implicações, que nos vemos diante de uma dificuldade intelectual. É fácil colocarmos todo o peso de um lado enquanto ignoramos quase completamente o outro. Os dois extremos são conhecidos como hipercalvinismo, de um lado, e arminianismo, do outro. O hipercalvinismo é o pensamento religioso que enxerga nas Escrituras pouco mais do que a soberania de Deus na eleição do ser humano. A responsabilidade humana é de tal maneira deixada de lado ou até mesmo negada que o homem acaba reduzido a um mero fantoche. O homem fica como um brinquedo nas mãos do destino. Se ele for eleito, então deve ser salvo, seja como for. Se não for eleito, ele deve ser condenado e ponto final. O arminianismo, por outro lado, enxerga quase que somente o fato da responsabilidade do homem, geralmente com a total exclusão da soberania de Deus e da operação de seu espírito em graça na alma dos homens. O homem é um ser livre e desimpedido no exercício de sua própria vontade, segundo essa corrente doutrinária. Portanto, qualquer coisa que o persuadir a ter força de vontade na direção correta é considerado válido. O espírito do hipercalvinismo é fatal para qualquer zelo e energia na obra do evangelho. Como consequência, aqueles que pensam assim menosprezam de todas as maneiras possíveis esse tipo de energia. Se os homens estão espiritualmente mortos, para que pregar para mortos? Por que dizer arrependam-se a pessoas que não podem se arrepender? Ou creiam aqueles que não podem crer? Além do mais, acaso Deus não é capaz de cuidar daquilo que é seu? Será que ele requer nossa intromissão na salvação dos seus eleitos? Ainda que venhamos a cobrir terra e mar em nosso zelo pelas almas, nenhum além dos eleitos será salvo. E se cruzarmos os braços e não fizermos coisa alguma, nenhum dos eleitos se perderá, é o que diz o hipercalvinismo. Portanto, a inatividade é a única solução possível e todo esforço dos servos do Senhor não passa de pura perda de tempo e energia. Às vezes nos perguntamos por que esse tipo de argumento parece ser usado apenas contra o esforço evangelístico. Se o argumento fosse válido, ele deveria valer também para todas as demais formas de serviço cristão. Acaso Deus não é capaz de cuidar dos seus eleitos sem nossos esforços para edificá-los? Porventura, a obra soberana do Espírito não irá edificar o progresso dessas almas sem a necessidade do trabalho de pastores e mestres, ou até mesmo sem um pequeno esforço de escrever esse texto que eu estou lendo agora? Aqueles que defendem tais ideias parecem estar cegos ao fato de que estão serrando o galho em que estão sentados. Atualmente, o extremo arminianista, que é o outro lado da questão, talvez seja o mais professado pelas pessoas verdadeiramente cristãs. Elas percebem a necessidade dos pecadores, se regozijam nas boas novas de perdão por intermédio do Salvador, crucificado e ressuscitado. A grande questão é qual a melhor maneira de se chegar aos pecadores e persuadi-los a querer aceitar a Cristo e escolher a vida. Esse é o pensamento dos arminianos. Quanto mais ansiosos são esses cristãos, maior o perigo de usarem métodos questionáveis ou até antibíblicos. Os fins que acreditam precisar atingir acabam sendo considerados como suficientes para santificar e justificar os meios empregados. Os resultados práticos disso são muito diferentes daqueles do outro extremo. No outro, tudo é estagnação. Aqui, tudo é movimento e sucesso aparente no início. Todavia, nós estamos preocupados com os resultados finais. Ao terminar uma grande missão evangelística em Londres há alguns anos, o pastor de uma grande igreja tinha uma lista com mais de 50 nomes que professaram se converter. O pastor era um cristão empenhado, mas cerca de um ano depois ele confessou com tristeza que podia considerar apenas um deles como realmente convertido. Graças a Deus por aquele um. Mas quão triste saber que cerca de 50 podem ter sido levados pelo caminho errado apenas para ter um no caminho certo. Vamos, pela graça de Deus, nos apossar desses dois grandes fatos. Um, Deus é soberano nos seus caminhos de graça. E o homem, apesar de caído, é uma criatura responsável.
e deve ser abordada como tal. A verdade da soberania divina está claramente mostrada nas Escrituras. Leia passagens como João 6, 37 a 44, Romanos 9, de 10 a 24, Efésios 1, 4, 1 Pedro 1, 2, e do mesmo modo é bem clara a responsabilidade do homem. Leia passagens como João 3, 16 a 18, Romanos 2, de 6 a 16, 1 Pedro 4, de 5 a 6, e aceitemos, portanto, ambas as coisas, mesmo que não sejamos capazes de enxergar o suficiente para discernir como elas se encaixam. Podemos, todavia, discernir isto, que a vontade do homem, se deixada ao seu bel prazer, jamais se voltará para Deus. A queda tornou sua vontade totalmente contrária a Deus. Isso é declarado de forma definitiva em Romanos 3, de 10 a 12. Está declarado, primeiro, que não há um justo, isto é, ninguém está correto diante de Deus. Podemos argumentar que isto é verdade, mas que certamente algumas pessoas são mais sinceras e compreensivas do que outras, e são essas que se convertem. Mas não é assim, pois não há ninguém que entenda. Isso torna o problema do ser humano ainda mais sério. Nenhum justo, ninguém que entenda a sua posição desesperadora. Porém, mais uma vez, podemos argumentar que certamente alguns terão uma percepção, uma espécie de intuição de sua necessidade de Deus, e assim irão buscá-lo. Todavia, mais uma vez, vemos que não é assim, pois não há ninguém que busque a Deus. As palavras nenhum e ninguém encerram qualquer possibilidade de libertação se o homem for deixado por conta própria. Deus precisa intervir. Em outras palavras, Deus precisa exercer sua ação soberana sobre o homem. Ele precisa operar por meio do seu espírito nos corações dos homens, se for para algum deles buscar a ele e a salvação que ele oferece. Isso ele faz conforme a sua vontade quando o evangelho é pregado, já que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Se alguém perguntar se Deus, em sua misericordiosa eleição, quer salvar este e aquele, por que ele não elege e salva todos? Não saberemos responder. O que está por detrás das suas decisões não nos é revelado, pois não passamos de suas criaturas. Mas ele se revelou a nós em Cristo. E assim estamos certos de que o que ele decidir é o correto. E no final todos verão o quão certo Deus sempre esteve. Ao invés de procurarmos invadir os recônditos secretos das decisões e atos de Deus, que estão fora do nosso alcance, devemos, do modo mais diligente e fervoroso possível, anunciar o Evangelho, já que ele revelou que é através deste que ele se agrada em salvar aqueles que creem como resultado da obra do Espírito de Deus nos seus corações. Então, até aí o texto de F.B. Hall, um irmão que viveu entre o século XIX e o século XX.